Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Então, o que eu queria dizer para vocês, como foi que foi surgido, né, o meu canal Nega Charme. Então, tudo começa com uma etapa, né? Primeiro a gente descobre o quê? Deus, né? Você descobre que tudo que foi passado para você, né, que o mundo ensinou, e aí você descobre que as coisas do mundo não é a de Deus, que é bem diferente das coisas de Deus. Então, tudo começa com uma etapa, né? Você primeiro descobre Deus, e eu falo desde, pra mim foi assim, direto. Eu ficava perguntando, né? Se um dia eu poderia, para Deus, perguntava sempre para Deus se eu poderia um dia conhecê-lo. E teve a oportunidade de conhecer, né? De eu poder ouvir a voz de Deus. E tudo foi uma etapa. Eu cheguei sem nada. Nada, nem um realzinho no bolso. E o mal, como sempre, tentando botar na nossa mente, né? Que seria roubado. Aí eu, né? Pensei, como assim ser roubado? Se eu não tenho nada, o que me roubar? Se eu não tenho nada. Então, o primeiro passo é vencer a negatividade do mundo, porque a negatividade do mundo não é de Deus. Então, o que acontece? Eu descobri, né, nessa minha caminhada da fé, que as coisas do mundo não era de Deus. E que Deus não era mal, não era ruim, como vinha muito na minha cabeça. Então eu comecei um procedimento de libertação, de buscar mais a Deus. Tudo começou com uma etapa. Teve uma vez que eu cheguei, né, nos 318, e eu falei, saí vendo todo mundo falar assim, empresário, meu Deus, empresário. Ser empresário, o que eu estou fazendo aqui numa reunião de empresário? Mas aí depois eu entendi que a reunião de empresário é a pessoa que faz alguma coisa sua própria, né? Então, o que aconteceu? Eu comecei a ficar firme, né? Na casa de Deus, segunda-feira também, e foi ficando. E teve um certo dia que eu precisava vencer a mim mesmo, né? Que é dia de segunda-feira, né? Eu precisava vencer a mim mesmo. E eu falei assim, meu Deus, eu sou muito tímida. Era muito tímida. Muito. Você não tem noção como eu era muito tímida. Além de escrever errado e falar muito errado, né? E por isso que às vezes eu também era muito calada, fechada, não falava muito, porque eu falava muito errado. Não sei se você sabe. Quando eu era criança, eu tinha que entrar na fono para soltar a língua, mas na época era muito caro. Era muito caro, minha mãe não tinha condições, não tinha nem condições de manter, né, a gente, quanto mais pagar uma fono. E eu falei assim, meu Deus, aí começou o procedimento, né? Começou os procedimentos de libertação, e eu falei assim, aí eu comecei a descobri que a timidez não é de Deus, é um espírito, que tem alguns sintomas que acontecem com a gente que não é de Deus, né? O que eu quero dizer é que eu estava sendo enganada pelo mundo. O mundo me enganava, né? Eu pensava que tudo que estava acontecendo comigo vinha de Deus. Porque eu estava fazendo porque eu estou fazendo as coisas erradas, então Deus vai me castigar. Eu pensava assim. E quando eu vi a voz de Deus falando comigo, eu vi que não tem nada a ver. Nada a ver o que eu aprendi no mundo. Então,
O que está faltando para você é só isso, você ouvir Deus. Aí eu te pergunto, por que eu consegui ouvir a Deus? É porque eu merecia? Não, eu simplesmente aprendi com os erros dos outros, das pessoas, né? Então eu tinha muito medo de fazer alguma coisa errada e ser presa, fazer alguma coisa errada e, sei lá, acontecer alguma coisa comigo. Então eu era muito assim, uma pessoa que me reservava. Eu aprendia com os erros das pessoas. Não vou dizer que eu fui santa, 100% santa, não. Eu tive meus erros. Que meus erros mais era muita farra, né? Bagunça, balada, namorar aqui, namorar ali. Mas e começou os procedimentos, né? Os procedimentos de libertação. E o meu Deus, aí eu toda vez que eu ia pra igreja terça-feira, eu ia muito, era na segunda. Aí eu falei assim, não, eu tenho que fazer a libertação. Para Deus entrar, eu tenho que tirar primeiro aqui o mal, né? Então, eu comecei a fazer... Para ser sincero, quando eu comecei, como eu estava dizendo, eu tive a oportunidade de conhecer o Senhor Jesus com 15 anos, mas só que eu não tinha entendido muito, eu queria namorar, então eu fiquei cega de novo. Então, aí depois eu retornei, né? Então, o que acontece? Eu pensei assim, timidez não é de Deus. Meu Deus, eu tenho que tirar isso. Eu não aceito isso. Se não é do Senhor, eu vou ficar com esse espírito dentro de mim. Pra quê? Pra que eu vou ser assim? Então eu comecei a juntar as coisas. Comecei a caçar alguma coisa para me poder fazer. Eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não tenho nada. Deus dá a direção quando a gente começa a buscar, né? E eu falei assim, o que eu vou fazer? Eu não aceito, porque quando você começa a buscar Jesus, quando você começa a fazer a libertação, você vai descobrindo coisas e você não vai aceitar, lógico, você não vai aceitar isso dentro de você. E eu falei assim, meu Deus, eu tenho que me libertar tenho que me libertar da timidez. Se isso não é do Senhor, o que eu vou fazer com isso dentro de mim? E eu falei assim, vou começar a fazer alguma coisa. Aí eu pegava, né, fazia bolo, fazia bolo, não sabia fazer salgado, eu cheguei do 300, não sabia nem fazer salgado. Você tem noção, nem salgado fazia. Eu cheguei sem noção nenhuma, sem direção nenhuma, sem saber o que fazer. E eu falei assim, eu não aceito essa timidez, não aceito, né, de Deus, eu vou ficar com isso pra quê? Aí eu falei assim, meu Deus, como que eu vou vencer isso? Porque é muito difícil, você sente calafrio, você sente medo, um pânico, um pavor, você fica desesperado, sem saber o que fazer. E eu falei assim, não, eu não quero essa timidez dentro de mim, né? Eu falei, Senhor, eu vou ficar fazendo o que com isso dentro de mim? Aí eu comecei, olha, no primeiro dia que eu comecei, porque no 18 ele te ensina que você começa do baixo, gente, não é do alto. Tem gente que confunde, não é do alto. As coisas de Deus é do baixo, não é do alto. Você vai ficar no alto da forma que você obedecer, você buscar Deus, ser fiel, perseverante. Então eu comecei assim, aí eu fiz bolo, né? Fazia bolo, aí fazia empadinha. Aí eu fazia também pele, pudim. Aí eu falei assim, meu Deus. E o gelo dentro de mim, aquela coisa assim, que gelo. Aí eu fui pra rua pra vender. Meninas, você não tem noção do gelo que foi. Quando eu olhava a cara das pessoas, sabe aquele pânico de medo? Era isso que eu tinha. Eu falei assim, não, eu não aceito esse espírito dentro de mim. Não aceito. Porque isso estava fazendo mal, me atrapalhava de fazer qualquer coisa, de eu fazer alguma coisa minha. Aí eu falei assim, aí eu fui pro posto, né? Aí eu fui vender. Aí eu comecei, né, a vender, aí vendia, né, a empadinha, vendia a pele. Aí eu já comecei a sentir, né? Aí eu falei assim, ai meu Deus, graças a Deus estou vencendo isso. Porque é muito ruim você ficar
assim, com medo, com pânico. Então, o meu canal, ele foi surgido por desafio meu. Eu precisava vencer a mim mesmo. Então, o meu canal é vencendo eu mesmo. Pra tu ver que eu faço qualquer coisa para poder vencer eu mesmo. Eu preciso vencer eu mesmo. Então, por isso que foi surgido o Nega Charme, entendeu? Para poder vencer a mim mesmo. Então, eu tô aqui explicando para vocês, porque às vezes vocês não entendem, né? Porque surgiu o canal Nega Charme. O Nega Charme surgiu porque eu tinha que vencer a mim mesmo. Então, por isso que existiu o Nega Charme, no meu canal Nega Charme. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês, com Deus tudo é possível, entendeu? Então, o que você tem que fazer? Buscar Deus, que Ele que dá a direção, né? Ó, cabelo, né? Assim, eu sempre tive, né? Eu sempre tive, assim, aquele sonho, assim, de ter aquele cabelo maravilhoso. Mas eu não vim com os cabelos bonitos, né? Eu vim com os cabelos meios, né? Diferente do que eu queria ter. Mas aí Deus foi me dando outra direção. Eu comecei a aprender também a fazer cabelo. Hoje eu sou uma pessoa que... Aí eu fiz o meu curso, né? Que eu fiz mesmo, fui até na minha igreja, né? Fui na minha igreja, né, da catedral. Catedral não era na catedral, era no São Cristóvão, né? Acho que na rua São Januário, da igreja de lá. Eu fiz, porque na igreja sempre tem coisas assim de cursos, né? Artesanato, várias coisas, tem vários cursos. Na catedral mesmo tem opção. E eu comecei a fazer de cabelo. Eu fui aprendendo a fazer de cabelo. Aí depois disso, Deus foi me dando outra ideia. Aí eu resolvi fazer esse vídeo. Aí Deus falou assim, então fazer um canal. Meu Deus, fazer um canal? Como assim, Deus? Eu falo tão errado. Como é que eu vou fazer um canal falando errado? Aí foi um novo desafio. Aí eu precisava vencer de mim e vencer eu de novo. Aí eu fui e fiz. E assim, a minha vida é assim. É de desafio. Entendeu? O que Deus fala, eu tenho que fazer. Aí veio, né, de eu falar das coisas de Deus. Tá certo que eu não sei falar tanto como muitas pessoas falam, mas o importante é você falar de Deus e das coisas de Deus e entregar na mão dele. Então, gente, é isso que eu quero dizer para vocês, né? Obrigado por vocês aceitar eu como amigo de vocês, entendeu? E se quiser uma amiga, entendeu, positiva, eu tô aqui. Não tenha raiva hoje de mim, porque assim, quando você aprende uma coisa e a outra pessoa passa a outra, realmente é uma guerra espiritual mesmo, da carne, né, e do espírito. Mas não me veja com maus olhos, porque eu quero o bem de todos. E se vocês soubessem também o que eu descobri, né, acho que vocês fariam a mesma coisa, tá querendo falar com outras pessoas, alertar outras pessoas. Então, gente, eu quero deixar aqui meu beijo, um abraço para vocês, tudo de bom para vocês e até a próxima. Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Então, o que eu queria dizer para vocês, como foi que foi surgido, né, o meu canal Nega Charme. Então, tudo começa com uma etapa, né? Primeiro a gente descobre o quê? Deus, né? Você descobre que tudo que foi passado para você, né, que o mundo ensinou, e aí você descobre que as coisas do mundo não é a de Deus, que é bem diferente das coisas de Deus. Então, tudo começa com uma etapa, né?
Você primeiro descobre Deus, e eu falo Deus, pra mim foi assim, direto. Eu ficava perguntando, né, se um dia eu poderia, para Deus, perguntava sempre a Deus se eu poderia um dia conhecê-lo, e teve a oportunidade de conhecer, né, de eu poder ouvir a voz de Deus, e tudo foi uma etapa. Eu cheguei sem nada, nem um realzinho no bolso. E o mal, como sempre, tentando botar na nossa mente, né, que seria roubado. Aí eu, né, pensei, como assim ser roubado? Se eu não tenho nada, o que me roubar se eu não tenho nada? Então, o primeiro passo é vencer a negatividade do mundo, porque a negatividade do mundo não é de Deus. Então, o que acontece? Eu descobri, né, nessa minha caminhada da fé, que as coisas do mundo não era de Deus. E que Deus não era mal, não era ruim, como vinha muito na minha cabeça. Então eu comecei um procedimento de libertação, de buscar mais a Deus. Tudo começou com uma etapa. Teve uma vez que eu cheguei, né, dos 3 anos 18, e eu falei, saí turvando, todo mundo falou assim, empresário, assim, meu Deus, empresário. Ser empresário, o que eu estou fazendo aqui numa reunião de empresário? Mas aí depois eu entendi que a reunião de empresário é a pessoa que faz alguma coisa sua própria, né? Então, o que aconteceu? Eu comecei a ficar firme, né? Na casa de Deus, segunda-feira também, e foi ficando. E teve um certo dia que eu precisava vencer a mim mesmo, né? Que é dia de segunda-feira, né? Eu precisava vencer a mim mesmo. E eu falei assim, meu Deus, eu sou muito tímida. Era muito tímida. Muito. Você não tem noção como eu era muito tímida. Além de escrever errado e falar muito errado, né? E por isso que às vezes eu também era muito calada, fechada, não falava muito, porque eu falava muito errado. Não sei se você sabe. Quando eu era criança, eu tinha que entrar na fono para soltar a língua, mas na época era muito caro. Era muito caro, minha mãe não tinha condições, não tinha nem condições de manter, né, a gente, quanto mais pagar uma fono. E eu falei assim, meu Deus, aí começou o procedimento, né? Começou os procedimentos de libertação, e eu falei assim, aí eu comecei a descobri que a timidez não é de Deus, é um espírito, que tem alguns sintomas que acontecem com a gente, que não é de Deus, né? O que eu quero dizer é que eu estava sendo enganada pelo mundo. O mundo me enganava, né? Eu pensava que tudo que estava acontecendo comigo vinha de Deus. Porque eu estava fazendo porque eu estou fazendo as coisas erradas, então Deus vai me castigar. Eu pensava assim. E quando eu vi a voz de Deus falando comigo, eu vi que não tem nada a ver. Nada a ver o que eu aprendi no mundo. Então, o que está faltando para você é só isso, você ouvir Deus. Aí eu te pergunto, por que eu consegui ouvir a Deus? É porque eu merecia? Não, eu aprendi com os erros dos outros, das pessoas, né? Então eu tinha muito medo de fazer alguma coisa errada e ser presa, fazer alguma coisa errada e, sei lá, acontecer alguma coisa comigo. Então eu era muito assim, uma pessoa que me reservava. Eu aprendia com os erros das pessoas,
Não vou dizer que eu fui santa, 100% santa, não. Eu tive meus erros. Que meus erros mais era muita farra, né? Bagunça, balada, namorar aqui, namorar ali. Mas eu falei, e começou os procedimentos, né? Os procedimentos de libertação. E o meu Deus, aí eu toda vez que eu ia pra igreja terça-feira, eu ia muito, era na segunda. Aí eu falei assim, não, tem que fazer a libertação. Para Deus entrar, eu tenho que tirar primeiro aqui o mal, né? Então, eu comecei a fazer... Ó, pra ser sincero, quando eu comecei, como eu estava dizendo, eu tive a oportunidade de conhecer o Senhor Jesus com 15 anos, mas só que eu não tinha entendido muito, eu queria namorar, então fiquei cega de novo. Então, aí depois eu retornei, né? Então, o que acontece? Eu pensei assim... Timidez não é de Deus. Meu Deus, eu tenho que tirar isso. Eu não aceito isso. Se não é do Senhor, eu vou ficar com esse espírito dentro de mim. Pra quê? Pra que eu vou ser assim? Então eu comecei a juntar as coisas. Comecei a caçar alguma coisa para me poder fazer. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não tenho nada. Deus dá a direção quando a gente começa a buscar, né? E eu falei assim,